Olá, caríssimos e caríssimas, eu sou o professor Daniel Ramos e estamos em mais um Evangelho do Dia. O Evangelho de hoje é Marcos capítulo 8, do 1 ao 10. 10 versículos apenas. Pega a sua Bíblia, vamos ler a palavra do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou seus discípulos e lhes disse: Tenho compaixão dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tenho o que comer. Se eu mandar para casa em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os discípulos responderam: Como poderá alguém saciá-los de pão neste deserto? E Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7. Então mandou o povo assentar-se no chão e, pegando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graça, e os deu aos seus discípulos para que os distribuísse, repartindo entre o povo. Tinha também alguns peixinhos, e, abençoando, mandou com que esses igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo entrado no barco juntamente com seus discípulos, foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Caríssimos e caríssimas, aqui dentro desse texto nós temos uma série de informações importantes. A primeira é que Jesus jamais despede ninguém de mão vazia. Eu poderia dizer essa parte como a última, mas eu queria começar do final para o início. Jesus jamais despede alguém de mãos vazias. Vá até o Senhor, porque Ele tem bênçãos para a sua vida. Busque o Senhor, porque Ele tem respostas para você. Se achegue no Senhor, porque o Senhor tem direcionamento para você. Nunca vá em dúvida, vá na certeza de que você vai voltar com a sua bênção, com a sua vitória nas mãos. Outra coisa acontece é que essas pessoas estão seguindo Jesus há 3 dias. E é interessante que o número 3 aqui pode simbolizar os 3 anos da multidão, porque Jesus é o verdadeiro pão vivo que alimenta as pessoas. Pode simbolizar os 3 dias que Jesus esteve morto, no terceiro ele ressuscita. Um aguardamento de uma esperança. Essas pessoas estão seguindo Jesus por uma esperança. E nessa esperança, olha que coisa linda que acontece. Tem 7 pãezinhos, ou seja, tem um pão perfeito. De onde que eles tiraram esse pão? Ninguém explica. Aqui no texto, não. Ninguém explica essa cena aqui no texto. Eles têm 7 pãezinhos, o pão perfeito. O pão que é Jesus alimenta a multidão. E quanto que sobra? 7 cestos cheios. Tinha apenas 7 pãezinhos e sobra 7 cestos cheios depois de alimentar a multidão. E olha outra regra interessante que diz. Jesus abençoa, Jesus parte os pedaços, Jesus dá graças ao Pai pelo pão e entrega aos discípulos. É muito interessante que o pão vivo foi entregue aos discípulos, os discípulos que entregam ao povo. Os discípulos aqui são os apóstolos do Senhor. Tudo que o povo fez, tudo que o povo tem, tudo que o povo come, tudo que o povo alimenta, veio da mão dos discípulos. O texto não diz que Jesus dava diretamente a alguém, mas dava aos apóstolos, aos discípulos. E os discípulos é que repartiam para nós. São os discípulos que entregam para o povo. Logo, tudo que a igreja alimenta vem das mãos dos discípulos. Por isso que nós somos uma igreja apostólica, porque nós alimentamos das mãos dos apóstolos. O próprio Paulo, lá em 1 Coríntios 11, vai dizer, porque eu recebi do Senhor, que também vos transmiti. Ou seja, o apóstolo recebe do Senhor, transmite para a igreja. Qualquer das nossas práticas, qualquer das nossas ações, qualquer alimento que nós temos, tem que ser recebido das mãos apostólicas. Paulo ainda vai dizer, se outro aparecer com outro evangelho que não seja esse, que nós já estamos dando a vocês, maldito seja. Dentro desse contexto, nós temos que entender o seguinte. Primeiro, tudo o que nós precisamos, Jesus tem para nós. E segundo, todo o nosso procedimento deve ser apostólico.
Há no nosso meio inúmeros costumes, sobretudo na pós-modernidade, costumes que não têm a ver com a apostolicidade da fé. Costume de uma pessoa que vai lá atrás na Escritura e pega aquele costume e tenta colocar no nosso meio, inculturar aquilo no meio do cristianismo. Não, eu estou fazendo o propósito de pano de saco porque está na Bíblia. Alguma vez você viu Jesus no pano de saco? Alguma vez você viu os apóstolos no propósito de pano de saco? E por que nós estamos fazendo se nós somos uma igreja apostólica? Se tudo que Jesus está dando aos apóstolos, os apóstolos não fizeram isso, Jesus não fez isso e nós estamos fazendo. De que mãos que nós estamos recebendo este comportamento? Isso aqui é um exemplo. É um exemplo das muitas outras coisas que a gente tem visto, ouvido e, infelizmente, tendo o dissabor de presenciar no meio da igreja. Querido, receba da parte do Senhor. Os apóstolos é que transfere para nós aquilo que Jesus nos deu. Olha que coisa linda. Ele não pode despedir o povo em jejum, porque já está com eles há 3 dias. E aí ele vai distribuir para todo mundo. Então mandou o povo assentar-se no chão. Pegando 7 pães, partiu-os, após ter dado graça, os deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tudo o que Jesus quer foi dado aos discípulos para que repartisse para nós. Receba da parte do Senhor tudo o que está na apostolicidade da fé. Ah, mas então a escritura toda não é válida? É válida. Mas toda a escritura tem que ser lida com os olhos apostólicos. Faça uma reflexão sobre isso. Se o cristianismo que nós estamos vivendo é um cristianismo apostólico, se o cristianismo que nós estamos praticando é um cristianismo apostólico. Traduzindo, se Pedro, Tiago e João, se Paulo estivessem vivos agora, poderiam comungar conosco porque nós estamos comungando com eles da mesma fé? Vou deixar essa pergunta no ar. Deus abençoe sua vida, que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que nós não possamos ser consumidos por tolices e voltar à Escritura apostólica. Beijo no seu coração.